Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo sobre a nossa série de mensagens sobre o estudo do Pentateuco. Hoje vamos entrar no novo tema. Na semana passada terminamos sobre o tema sobre o Decálogo e hoje iremos falar sobre o tabernáculo. E esse vídeo sobre o tabernáculo será dividido em dois. Esse primeiro que vai falar sobre os detalhes do tabernáculo e na semana que vem que iremos trazer sobre os utensílios do tabernáculo. Então vamos lá para a gente iniciar? O próprio Deus ele vai fornecer à planta com fartura de detalhes para a criação do tabernáculo. Esses detalhes foram registrados duas vezes. Primeiro, nos capítulos 25 ao 31 do livro de Êxodo, quando Deus ele explica como o tabernáculo deveria ser feito, e de novo nos capítulos 35 a 40, em que são repetidos para mostrar exatamente como foi construído em conformidade com as instruções de Deus. Então aqui a gente não vai ler todos esses capítulos, são 10 capítulos, eles são capítulos longos, são um texto longo, mas você pode pausar esse vídeo, ler esses detalhes ali que foram construídos ali sobre o tabernáculo nesses capítulos e voltar aqui para o vídeo para a gente estudar e entender um pouco mais. Então a gente não vai ler todos esses textos, mas aqui a gente vai entrar no contexto do tabernáculo, trazendo ali uma espécie de mapa do tabernáculo, uma espécie de imagem para a gente entender como cada coisa foi escrito. Porque muitas vezes a gente lê, a gente fala, a gente vê na Bíblia falando assim, foi construído tal coisa com tantos côvados de altura, com tantos côvados de comprimento, mas a gente não, lendo assim dessa forma, a gente não entende exatamente como que cada peça, como cada detalhe do tabernáculo foi construído. E aqui nesse vídeo o objetivo é exatamente isso: te mostrar os detalhes do tabernáculo e te mostrar os detalhes do utensílio do tabernáculo. Então, em nossa mentalidade ocidental e moderna, talvez a gente pode achar desnecessária a repetição, mas o ouvido dos hebreus refletia a importância e a solenidade do processo de construção do tabernáculo. O tabernáculo era a semelhança de alguma coisa, cópia e sombra daquele que está nos céus, conforme diz o autor de Hebreus, lá no capítulo 8, verso 5. Vai dizer assim: eles servem no santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Ou seja, Moisés viu o tabernáculo e Deus ele falou que ele deveria construir da mesma forma. Ou seja, Moisés teve uma visão de um tabernáculo que foi construído, que já existe nos céus. Era o centro da vida nacional judaica, uma representação imensamente importante de determinadas ideias que Deus queria imprimir na humanidade, como prefiguração de muitos ensinos da fé cristã. O tabernáculo ou tenda do encontro era o santuário portátil, que serviu de local de adoração para os israelitas desde a época das peregrinações do deserto até a edificação do templo por Salomão ali no período dos reis. Então vamos entender como esse tabernáculo foi escrito, ou como essa tenda do encontro ali foi escrita, foi construído. Então aí, como a gente pode ver, existe aí um mapa do tabernáculo através dessa imagem, e como a gente pode ver aí, existe um quadrado azul, e dentro desse quadrado azul está ali exatamente a forma que foi construída e a forma que foi colocada ali o tabernáculo. Então a gente vê ali, seguindo essa seta leste da direita para a esquerda, a gente vai entrar ali no primeiro na primeira porta, ou então no primeiro véu ali, que aí muitas vezes não é conhecido como primeiro véu, mas é conhecido como a primeira porta, e ali quando a gente já entra no tabernáculo, a gente vai ter a primeira divisória. O tabernáculo ele é construído em três divisões, e a primeira é essa que você está vendo nessa seta aí, que é o átrio. E dentro do átrio existe o altar de bronze, que é o primeiro utensílio. O altar de bronze era utilizado para fazer ali, para queimar os holocaustos, para queimar os animais ali em sacrifício ao Senhor, principalmente cordeiro, carneiro, novilho. E esses animais eram colocados ali no altar de bronze e era queimado ali, oferecido a Deus. Depois do altar de bronze, existe um segundo utensílio, que é a fonte de bronze ou a pia de bronze, que era onde o local que os sacerdotes se lavavam, se purificavam, se limpavam. E depois ali da fonte de bronze, tem ali literalmente a tenda do encontro, a tenda do tabernáculo, né? Que o tabernáculo é a área e a tenda do encontro que está dentro ali do próprio tabernáculo, que é a própria tenda
com toda a sua estrutura, com toda a sua armação completamente coberta, que era acessada ali somente pelos sacerdotes ou o sumo sacerdote. E ali, quando a gente vai ali para a tenda do encontro é dividida em duas áreas, o lugar sagrado e o lugar santíssimo. E esse lugar sagrado aí, quando você acessa o lugar sagrado, você vai ver ali na seta ali de baixo que vai ter o primeiro véu. E a gente tem que entender que esse primeiro véu, ele é diferente do segundo véu dessa segunda seta. O primeiro véu era que você acessava a tenda do encontro e o lugar sagrado. Ali todos os sacerdotes poderiam acessar. O segundo véu era acessado somente pelo sumo sacerdote, somente um dia no ano, que era o dia de Yom Kippur, ou então o dia da expiação, ou o dia do perdão. E ali no segundo véu havia ali a Arca da Aliança. Então, quando a gente entrava ali, quando os sacerdotes entravam ali no primeiro véu, existia ali alguns utensílios. Por exemplo, ali na imagem, na parte de cima, na parte da direita, existia a mesa da proposição, ou a mesa dos pães da propiciação. E ali nessa mesa havia ali 6 pães de um lado e 6 pães do outro, totalizando 12, que era uma simbologia ali representando as 12 tribos de Israel. Já no utensílio de baixo, ou no utensílio da esquerda, tem ali o castiçal, ou menorá, ou candelabro de ouro. E esse candelabro, esse castiçal, ele havia ali 7 velas, 7 hastes, e ali essas velas elas deveriam ficar acesas todos os dias. E cada vela ali representava um dia da semana. Nunca que esse castiçal poderia ser apagado, porque representava a presença de Deus ali dentro do templo. E ali no meio, do lado esquerdo, tem o altar do incenso, que era usado ali para encher o tabernáculo ali com incenso ali, para quando a presença de Deus enchesse ali o tabernáculo, o sacerdote, o sumo sacerdote que tivesse ali, não pudesse ver a glória de Deus ali claramente, porque senão ficaria cego ou morreria. E logo depois do altar de incenso, tem ali o segundo véu, que é o véu que foi rasgado quando Jesus ali bradou, quando ele suspirou, ele deu o último suspiro, que lá nos evangelhos vai falar que ele, quando ele dá o último suspiro, quando ele brada, o véu é rasgado, é exatamente esse segundo véu que ele é rasgado, e ali quando o sumo sacerdote, somente uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, ele acessava ali, tinha a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tinha o maná que floresceu, tinha as tábuas da aliança dentro da Arca da Aliança e tinha a vara de Arão que também floresceu. Então tinha o maná, tinha a vara, tinha a vara de Arão que floresceu e tinha ali as tábuas da aliança dentro da Arca da Aliança. E esse lugar é chamado de lugar santíssimo ou santo dos santos. E somente poderia ser acessado pelo sumo sacerdote e somente uma vez por ano, justamente para mostrar que esse lugar era o lugar onde que habitava a presença de Deus. E se era o lugar onde habitava a presença de Deus, não poderia qualquer pessoa acessar. Somente o sumo sacerdote, nem os sacerdotes comuns poderiam acessar esse lugar. E aqui a gente vê ali a seta apontando para o lugar santíssimo, que era onde esse lugar, quando Jesus ele brada ali, ele dá o último suspiro, esse véu ele é rasgado justamente para apontar para nós que agora a gente não precisa mais de um sumo sacerdote para adentrar ali ao Santo dos Santos, para adentrar esse lugar e para trazer ali a oferta de perdão de pecados para nós. Agora temos livre acesso a Deus. Se antes somente o sumo sacerdote adentrava ali esse lugar santíssimo, que é onde a presença de Deus habitava, hoje todos nós temos acesso à presença de Deus. E aí mostrando numa imagem aí mais clara, o tabernáculo funcionava dessa forma que a gente pode ver na imagem, né? Ele tinha toda essa cultura da tenda, de toda forrada, de toda fechada, e ficavam os utensílios dentro lá do tabernáculo, dentro dessa tenda, conforme a gente pode ver nessa imagem. Espero que vocês tenham ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos nossos comentários, deixa nas nossas redes sociais e te aguardo na semana que vem para a gente falar, para a gente finalizar sobre o tabernáculo, trazendo ali os utensílios do tabernáculo. Que Deus abençoe a sua vida.